Como esta lógica de uma extraordinária alegria se compatibiliza com uma extrema pobreza? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, vamos juntos nesse itinerário com a Palavra de Deus. Lembrando, olha, não perca a oportunidade de participar dos nossos grupos de WhatsApp e podermos juntos compartilhar com outras pessoas justamente aquilo que Deus tem nos comunicado. Bom, quero pegar com vocês a palavra que está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 a 9. Bom, a homilia de hoje é como um segmento daquilo que eu falei ontem. Se você não viu a homilia de ontem, vai lá, também escuta. É tão importante que Deus ele vai fazendo isso, né? É um caminho, justamente por isso uma coisa vai se ligando à outra. Nós estamos fazendo sempre um itinerário, de preferência aqui através da primeira leitura, afinal de contas é mais fácil para vocês encontrarem nos meios de comunicação aquela meditação sobre o Evangelho, mas nós não queremos perder a riqueza também das leituras do Antigo Testamento e também das cartas de São Paulo, de cartas de São Pedro, de São Tiago e assim por diante. Tantas riquezas que nós precisamos justamente vivenciar. Bom, diz assim: irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Com efeito, em meio às grandes tribulações que as provaram e a sua extraordinária alegria, a sua extrema pobreza, transbordaram em tesouros de liberalidade. Lembra que eu falei ontem? Ou seja, olha, foi uma graça de forma especial concedida à igreja da Macedônia, aonde que em meio às grandes tribulações que provaram uma extraordinária alegria e uma extrema pobreza. Ou seja, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Uma alegria em meio à tribulação, em meio à pobreza, é como fizesse assim, vamos dizer assim, um tapa naquilo que é a nossa lógica atual. Primeiro, nós tendemos a fugir das tribulações. Segundo, fugimos justamente daquilo que é a pobreza. Então, são duas coisas incompatíveis. Afinal de contas, até nós fazemos uma ligação, né? Isso para mim ainda é mais claro como economista, né? Ou seja, quanto maior a riqueza, maior é a felicidade. Ou seja, nós devemos produzir riqueza para produzir bem-estar. E essas coisas estão extremamente ligadas. Agora está falando de uma extrema pobreza e uma extrema alegria. Então, está desligando algo aqui que não faz sentido para o mundo capitalista. Ok? Não faz valor nesse sentido. Sempre o Evangelho, ele começa a passar além daquela ótica entre capitalismo e comunismo. Ele vai além disso, porque ele não está ligado a essas coisas, mas ele está ligado a valores muito profundos. Por isso, nós, no fundo, temos uma visão como igreja que vai além de tudo isso. Precisamos entender aonde estão os valores, ok? Então, aqui vai falar das tribulações, que não tem nada a ver, né? Quando nós pensamos em bem-estar, tribulação é justamente o contrário de bem-estar. Ok, então guarda aí, vou continuar o texto. Eu sou testemunho de que esses irmãos, segundo os seus recursos, e mesmo além dos seus recursos, e por sua própria iniciativa e com muita insistência, nos pediram a graça de participar da coleta em favor dos santos de Jerusalém. Ou seja, eles insistiram em ajudar. Isso é muito bonito, né? Quantas vezes eu tenho que lidar com isso, né? As pessoas me ajudam com várias coisas, desde comida, né? Das coisas, porque tem um monte de dieta aqui especial, né? Eu vejo as pessoas eu falo assim, não precisa, não, pode deixar, não tem jeito. Por mais que eu falo que não precisa, pode deixar. A liberalidade, esse desejo de poder ajudar, esse desejo de poder contribuir, não tem jeito, a pessoa faz, ela já compra, ela já traz, né? E isso é bonito porque mostra uma liberalidade, um desejo justamente de poder dar, de poder oferecer ao outro algo importante, algo que você sente que o outro é. Então eles fizeram isso, olha, nós percebemos que vocês precisam disso e nós vamos dar.
né, insistiram nisso, né? Imagino que Paulo tenha brigado, como muitas vezes eu faço, no sentido de que não quer ser pesado, não quer ser aquele que traz um peso para a comunidade, né? Muitas vezes ele vai dizer isso, né? Eu trabalhei para que não pudesse ser um peso para vocês, né? Para que não pudesse ser pesado para a comunidade. E ele faz isso, né? Mas aí ele agradece agora a toda a comunidade da Macedônia, da igreja da Macedônia, por justamente essa liberalidade. Então, ele vai falando isso, né? Indo além das nossas expectativas, colocando-se logo à disposição do Senhor e também a nossa, pela vontade de Deus. Por isso, solicitamos a Tito que, assim como a iniciou, ele leve a bom termo entre vós essa obra de generosidade. Ou seja, continua, porque vocês têm feito coisas maravilhosas. E como tem estudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo e caridade de que nós que vos demos o exemplo, assim também procurais ser abundantes nessa obra de generosidade. Mais uma vez, vai ele voltar aqui na generosidade. Ele como que está martelando isso, né? Vocês estão percebendo. Nossa, eu estou aqui martelando com vocês. Sejam generosos. Generosidade, generosidade, né? Não é uma ordem que eu estou dando, mas é para testar a sinceridade de vossa caridade, que eu lembro a boa vontade de outros. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vós torneis ricos por sua pobreza. Ou seja, Deus se empobrece tendo toda a majestade, toda a força, todo o poder, toda a autoridade. Ele se faz homem, ele se empobrece para nos dar a sua riqueza. Então é como se dissesse o seguinte: à medida que eu vou me tornando pobre, e pobre aqui não é só pobre no sentido material, mas é o pobre de coração, de espírito, né? Dou aqui um exemplo. Muitas vezes nas casas lá, visitando um moinho, algumas casas, alguns moradores comem, abrem uma, por exemplo, lata de ervilha, lata de milho verde, comem e jogam no meio da casa. Eles nem tiram o lixo da casa. Você entra na casa, eu estou dizendo isso a alguns, tá? Pode ser que alguém lá esteja me acompanhando, estou dizendo que isso é uma realidade de todos. Estou dizendo que algumas vezes, visitando algumas casas, principalmente aquelas que não são pessoas que têm essa dimensão da vida de oração, da realidade com Deus, o que acontece? Elas comiam e jogavam na própria casa. O negócio ficava mofando lá, você entrava na casa, um cheiro insuportável, como se você estava vivendo no lixo. Mas o que era aquele lixo? Era comida deixada no meio da casa, que ninguém pegava, roupa que tira e não troca, não toma banho. Você entende que isso vai criando um ambiente, lógico, rato, tudo que você tem ali para proliferar começa, porque naquela pobreza, aquela pessoa estava tão pobre interiormente que ela não consegue viver. Ela simplesmente deixa as coisas lá. Ao contrário, também encontrávamos pessoas que, mesmo naquela pobreza, tinham as coisas arrumadas, ordenadas, né? Tinham tudo bonito, e você sente uma paz, uma presença, uma harmonia naquela casa. Por quê? Porque naquela extrema pobreza você via que também ela ajudava outros. E quantas vezes na rua um morador de rua tirava do dele, que não tinha, para dar para nós, que embora justamente estavam naquele momento na mesma condição do que eles, não estávamos há tanto tempo ali, ou seja, que podíamos também, não vou voltar em casa, vou voltar para a comunidade, voltar lá para a fraternidade, me recuperar um pouco. Tínhamos alternativa, ele não tinha. O que acontece é aquela pessoa com generosidade dava muito mais do que realmente ela que precisava tirava dela. Quando você vê esses aspectos, é bonito demais. E, meus caros, isso acontece com quem é rico. Às vezes gasta o dinheiro com tanta coisa superficial, tanta coisa que não traz nada, não acrescenta nada na vida de uma pessoa.
Estão jogando comida, vamos dizer assim. É como esse morador que joga comida na sua própria casa, que joga as coisas fora, simplesmente porque tem dinheiro e joga fora com todas as coisas supérfluas. Como também eu encontro pessoas que, tendo muitas posses, é uma pessoa dedicada a consumir aquilo que tem, que de tal forma que ajuda inúmeras outras pessoas, que traz uma beleza com aquilo que possui. Mas tudo isso depende de como você está agindo nessa liberalidade, como você está sendo justamente generoso. Perceba este movimento, então, dentro de você. Só guarda isso. Seja generoso. Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.